Olá, você que me assiste, me ouve. Aqui é o pastor Gediel, estou falando aqui da cidade de Mojimirim e quero mandar um abraço muito especial para os adventistas do sétimo dia da Igreja Central, Jardim Silvânia, Vila Dias, Parque das Laranjeiras, Maria Beatriz. E antes de nós começarmos aqui o estudo dessa noite, gostaria que você ouvisse um pedacinho dessa música que chama Graça, cantada pelo Arautos do Rei. Acompanhe comigo, preparando o nosso espírito para o estudo da Palavra de Deus. Onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Sim, Cristo pagou o nosso pecado para que nós pudéssemos ser livres, livres em Jesus pela graça do Senhor. Somos felizes porque temos essa certeza. O perdão de Deus nos limpa, nos purifica e estamos aqui para celebrar o fato de que somos filhos de Deus e estamos indo rumo a Canaã celestial. Eu quero orar agora pelos pedidos, afinal, quarta-feira, o culto do poder, é um momento muito especial para nós entrarmos em comunhão com Deus, colocar as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas ansiedades nas mãos daquele que sabe todas as coisas e tem o poder sobre todas as coisas. Vamos orar. Pai eterno, louvamos o teu nome porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ao ouvirmos um pedacinho deste hino que fala a respeito desta graça, que para nós não custou nada, mas para o céu custou a vida do comandante das hostes celestiais, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós nos rendemos a Ti. Em gratidão, nós agradecemos mais uma vez por Jesus ter assumido o nosso lugar. Nós estamos aqui reunidos virtualmente em Teu nome para também apresentar os pedidos de oração do Teu povo, daqueles que estão orando comigo nesse momento e, portanto, atende de acordo com a necessidade de cada um. Abençoe a cada família da Tua igreja, das igrejas aqui de Mojimirim. Fica conosco também ao nós estudarmos este texto da Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos amigos, tudo que é bom tem um começo, tem um meio e tem um fim. Hoje estudaremos o último dos mandamentos, o 10º mandamento. Essa série que começamos já há algum tempo e pela qual estudamos gradativamente desde o primeiro até hoje o último mandamento. Lembrando que a lei de Deus, ela é dividida em duas partes bem distintas. O nosso relacionamento com Deus, o primeiro até o 4º mandamento, e os nossos relacionamentos uns com os outros, como podemos viver bem e representando a Cristo,
do 6º ao 10º mandamento. E hoje terminamos aqui a nossa série e também estamos retornando aos cultos presenciais. Portanto, você não vai ficar, vamos dizer assim, órfão. Nós continuaremos transmitindo os cultos das quartas-feiras a partir da Igreja Central. Então, aguarde então essa nova modalidade e, se puder ir à igreja, vá. É uma bênção estarmos ali adorando o Senhor e cantando louvores ao seu nome e colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Mas se você não pode, continue aí se protegendo, porque o coronavírus continua por aí, e que Deus possa abençoar aqueles que vão e aqueles que não podem ir. Por enquanto, as crianças não podem ir à igreja. Infelizmente, nós lastimamos isso e aguardamos ansiosamente o momento em que as autoridades constituídas vão liberar a ida das crianças conosco às nossas igrejas. Muito bem, o 10º mandamento diz assim, Êxodo 20, verso 17: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Parece um mandamento fácil de ser observado, mas na prática ele se torna um grande desafio, porque vivemos numa comunidade onde o consumismo é a busca da vida de muitas pessoas. E nessa busca quase que não há limites, porque sempre estamos querendo algo melhor, algo mais confortável, algo que outros têm e nós não possuímos. Do que verdadeiramente se trata o 10º mandamento? Em primeiro lugar, a palavra de Deus quer nos transmitir que a felicidade não se origina em coisas e elas costumam ser passageiras, as coisas, né? Portanto, ter algo ou alguém é temporário. Só existe algo que perdura, que é o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse isso de uma maneira bem impressionante aqui em Lucas capítulo 12, verso 15. Ele nos orienta da seguinte forma: Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, quando o mandamento diz não cobiçarás, ele está querendo mostrar para nós que devemos, em primeiro lugar, contentar-nos com o que temos. Isso não significa que não podemos ter sonhos, não podemos querer objetivos, querer inclusive coisas, desde que seja de forma legítima e através do suor do nosso rosto. Então, isso é muito importante. Você que já teve algo que gostou muito, mas com o passar do tempo deteriorou, ou num movimento brusco se quebrou, você sentiu, doeu, mas passou. Agora, há coisas mais importantes do que simplesmente nos apegarmos à cobiça desse mundo, à avareza desse mundo. E um aspecto muito importante, e nunca devemos esquecer, jamais podemos comparar o valor das coisas com o valor das pessoas. O valor das pessoas está no fato de que Jesus veio e deu a sua vida para resgatar todos os seres humanos. Então, todas as pessoas têm muito valor para o nosso Deus e devem ter valor para nós também. As coisas nos impressionam, muitas vezes buscamos naquele afã de conseguir alguma coisa, pode ser um automóvel, pode ser um imóvel, mas depois de algum tempo ele deteriora e a novidade passa. O novo realmente ele nunca perdura, e é aí que muitas vezes se busca a tentativa de repor isso. E quando nós olhamos, como já dizem por aí, né, a grama do vizinho parece que sempre é mais verde. Mas nós precisamos superar, porque isso de alguma maneira tem raiz no egoísmo. E o egoísmo vai contra tudo o que vem de Deus.
o 10º mandamento, ele trata do culto às coisas. E nós devemos fugir do culto às coisas. Devemos valorizar aquilo que realmente tem valor. As pessoas nos nossos relacionamentos. É disso que se trata o 10º mandamento. E não apenas um lembrete, olha, não olhe para o que o outro tem, mas sim valorize quem está ao seu lado ou quem está próximo de você. A avareza é idolatria. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Colossenses capítulo 3, o verso 5. Colossenses capítulo 3, o verso 5. Aqui Paulo diz para nós: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, o primeiro mandamento fala a respeito, o segundo mandamento, digo melhor, fala que nós não devemos ter imagens de escultura que substituam Deus na nossa vida e no nosso coração. O 10º mandamento, ele está dizendo que se nós colocarmos alguma coisa ou alguém como importante na nossa vida, mais do que o próprio Deus, numa conexão com o 2º mandamento, nós vamos entrar na mesma rota da idolatria, que é a substituição daquilo que tem valor por algo que não tem valor, que é temporário, que é efêmero, que é passageiro e que não perdura. Então, precisamos estar atentos para entendermos isso e não cairmos na tentação da avareza, né? Ou da cobiça, porque é a avareza que leva à cobiça, a vontade de ter aquilo que não temos. Tanto a avareza quanto a idolatria tem a ver com o culto às coisas, mas há uma diferença. O 2º mandamento, o que nós dissemos há pouquinho, aquele que fala da idolatria, de construir algo para substituir o culto a Deus, nos adverte a não tornar as coisas mais importantes do que o próprio Deus. Enquanto o 10º mandamento diz que não devemos torná-las também mais importantes do que as pessoas. Vejam, um tem a ver com o relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, e o outro tem a ver com o nosso relacionamento horizontal, com os nossos semelhantes. Pode ser familiares, pode ser amigos, ou pode ser até mesmo desconhecidos. Essa cobiça, inclusive vamos citar alguma coisa que é de conhecimento geral. Por exemplo, quando você ouve a respeito de uma mega sena acumulada, né? De vez em quando ela acumula, é uma quantidade de dinheiro que a gente nem sabe o que faria de verdade, mas sabe que dá para fazer muita coisa e dá para atender muitos dos sonhos que nós temos. O fato de nós desejarmos algo que aparece, que cai pela sorte no nosso colo, isso é um tipo de cobiça. Querermos ter de forma instantânea algo que é o fruto do suor de milhões de pessoas. Então, nós precisamos nos basear em dados objetivos daquilo que queremos conquistar, e as nossas maiores conquistas nem são as materiais, são as espirituais. Lembra que a palavra de Deus diz, olha, guarde o teu tesouro onde os ladrões não escavam, não roubam, guarde no céu. Então, acima de tudo, nós devemos valorizar as coisas espirituais, e essa deve ser a nossa busca. Tem uma história, talvez você já tenha ouvido alguma coisa, principalmente dos meninos, já não se imaginou como um super-homem, né? Essa é uma figura popular no pensamento de muitas pessoas, e para você se tornar um super-homem, entre aspas, é só você colocar aquela capa, né, aquele peitoral, né? Você até compra numa loja aí de fantasias, mas isso, na verdade, não torna você um super-homem. Imagine voar de um lado para o outro, defender o mundo, fazer o que bem entender. Milhões de pessoas
tentam viver o sonho do super-homem, de conseguir tudo o que gostariam, né? O único problema é a tal da kryptonita, né? Christopher Reeve foi um dos atores mais badalados de Hollywood, e foi ele que encarnou o personagem super-homem. Com isso ele ganhou milhões de dólares, se tornou muito rico. E esse atraente ator, ele deu vida ao personagem super-homem. Isso já a partir de 1978 e depois outras Super-Homem 2, 3 e até o 4. E assim ele se tornou protagonista não apenas do Super-Homem, mas de outros filmes também. Mas o que mais tornou-o conhecido foi o Super-Homem. Ele comprou mansões, iates, aviões, e ele desenvolveu um hobby bem interessante, né? E caríssimo, voar mais alto, e ele fez 2 voos solo atravessando o Atlântico. Imaginem, com um avião sozinho atravessar o Atlântico, né? Da América para a Europa ou da Europa para a América. Ele também gostava de planadores. Certa vez ele subiu a uma altura de 32 mil pés. Além disso, ele esquiava, jogava tênis, praticava mergulho, tudo ele era muito bom. E durante 10 anos após o primeiro filme do Super-Homem, ele viveu com a esposa, teve 2 filhos, mas deixou a esposa e se uniu a uma outra jovem, bem mais nova do que ele. Ele nunca usou o traje de super-homem, mas ele estava convencido que o estilo de vida de um super-homem era o melhor para ele. Enquanto ele fazia um outro filme, um filme que tinha a ver com cavalos, o nome do filme Anna Karenina, ele descobriu um novo hobby, o hipismo. E não demorou muito para que ele comprasse muitos cavalos, tivesse um estábulo, né, um aras cheio desses animais, e começou a praticar essa modalidade esportiva. Em maio de 1995, estava programada uma corrida com obstáculos na Virgínia, nos Estados Unidos. E no último minuto, Christopher Reeve decidiu que participaria dessa prova. A esposa não gostou muito, falou: você não tem quase tempo para nós, para a família, deixa isso de lado. Mas ele diz: bom, a gente encontra um tempo no ano que vem, e você pode vir comigo e me ver competindo. Ele mal sabia que um trágico acidente estava diante dele, né? Para um homem, para um ator como Christopher Reeve, os valores de alguém como o apóstolo Paulo não tinham absolutamente nada a ver, seriam incompreensíveis, coisa de doido, coisa de lunático. Perto do fim de uma vida intensa de sacrifício e serviço, o idoso apóstolo Paulo, ele disse o que está aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ler. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala qual era o seu estilo de vida. Não desse estilo insensado, como o estilo de um super-homem, mas um estilo de amor ao próximo. E ele diz aqui: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é uma vanglória? É só você entender. Vanglória, ou uma glória que não tem sentido de verdade. Por isso que ela é vã, porque ela é passageira, porque não nos leva à felicidade verdadeira. É disso que se trata o 10º mandamento. O que Paulo expressou aqui, ele vivia em sua vida cotidiana, ajudando as pessoas, pregando o evangelho. Em um momento, quando Reeve ele montou no seu garboso cavalo,
e ele foi fazer a terceira passagem dos saltos. No terceiro obstáculo, em vez de saltar, o cavalo, por alguma razão, parou de modo abrupto, né? Inclinou a cabeça e, dessa forma, jogou Christopher Reeve diretamente no ar e ele mergulhou diretamente na grama. Acontece que a violência do impacto rompeu a sua medula espinhal na segunda vértebra, justamente onde o pescoço se liga aos ombros. Daquele momento em diante, Christopher Reeve, rico, milionário, um ator brilhante e de sucesso, tornou-se dependente de outros e das máquinas até para respirar. De uma atividade esportiva de luxo, ele passou para aquilo que ele posteriormente, ele mesmo descreveu como a imobilidade perpétua. Essa história você pode ver no Google ou em algum outro lugar. Que transformação, né? De uma hora para outra, alguém que tinha toda a mobilidade, que tinha todos os recursos, agora preso dentro de si e apenas com a mobilidade da cabeça. O resto tudo absolutamente inerte, tudo parado. Mas Reeve disse mais tarde que a mudança que ocorreu naquele dia foi um profundo realinhamento dos valores e propósito para o viver. Ainda hoje existe a Fundação Christopher e Dana Reeve, e o dinheiro que iria para cavalos de raça, barcos, planadores, hoje esses recursos e das doações vão para encontrar a cura para milhares de pessoas que, à semelhança de Reeve, sofrem danos na medula a cada ano. Durante o resto da vida, Reeve usou a fama, o dinheiro, sua imensa criatividade a favor dessa causa importante e maravilhosa. Qual é o sentido da vida? Encontrar o sentido da vida em Jesus, encontrar o sentido da vida no nosso relacionamento com o nosso Deus e com o nosso próximo, deve ser a busca de todos nós. E não é de surpreender que de vez em quando a gente ouve a respeito do endividamento no nosso país, né? Quantas famílias estão endividadas? A última estatística que eu ouvi falava em 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Em alguns casos é verdade que circunstâncias anormais, alheias, levam a pessoa à dívida. Mas em muitas circunstâncias, a dívida é gerada por tentar viver um padrão pelo qual você não tem recursos. Em outras palavras, cobiçar algo que você verdadeiramente não tem condições. Então, para ter algumas coisas, eu entro no crédito. Só que esse crédito, além de juros e correção, um dia bate a porta novamente. Então não é à toa que nós devemos nos contentar com aquilo que temos. Devemos ter sonhos, mas os sonhos de acordo com as nossas possibilidades. É disso que o mandamento, o 10º mandamento fala. Para que não incorramos na cobiça sórdida de querer aquilo que, de alguma maneira, não temos condições. E ficarmos com aquele pensamento, às vezes até mesmo deprimidos por não ter aquilo que outros têm. Devemos, acima de tudo, saber que a nossa busca não é pelos bens dessa terra, mas estarmos preparados para viver com o nosso Deus no céu. Aí teremos tudo. Tudo que você nem pode imaginar, como a Bíblia diz, o que você nunca viu, você nunca ouviu, nem chegou à sua compreensão, é o que Deus tem preparado para nós. Então, sonhar com o céu é legítimo. Por quê? Porque você sonha com aquilo que você vai receber de Deus, de forma gratuita. Para Deus custou a vida de seu Filho amado, mas para nós será de graça. Será uma bênção maravilhosa. Então, a cobiça é o amor fora da proporção. Sonhar com o céu é uma coisa. Agora, querer as coisas sem equilíbrio financeiro, ou ainda buscar de forma astuciosa, ou até mesmo de forma desonesta as coisas, nos levarão muitas vezes a incorrer
no furto, que é o sexto mandamento. Não furtarás. Não se aproprie daquilo que não é seu. Então, além de não se apropriar, nós não devemos nem cobiçar aquilo que não nos pertence. Por quê? Porque a nossa felicidade não pode estar baseada em coisas. A nossa felicidade está no fato de que nós somos herdeiros do reino eternal. As coisas não podem se tornar mais importantes do que as pessoas e as suas necessidades. E tem um pensamento importante, que muitas vezes os recursos que Deus coloca em nossas mãos é para serem usados para, inclusive, atender aqueles que pouco ou nada têm. É para desenvolver esse espírito de amor ao próximo, de generosidade, que Deus muitas vezes permite que nós recebamos recursos. Ter recursos não é pecado, ser rico não é pecado. Agora, usar esses recursos apenas para o nosso chamado bel prazer, apenas para atender a luxos e caprichos, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Devemos ter os recursos para uma vida honesta, mas não esquecer também de atender a necessidade de nossos irmãos carentes, pobres e necessitados. O 10º mandamento fala não só de atos específicos, mas também de valores e atitudes. Ele não é apenas prescritivo, mas também descritivo. Como que podemos entender isso? Não apenas nos diz como comportar, mas descreve como as coisas devem ser e revela quem e como é o nosso Deus. É uma conexão maravilhosa quando nós colocamos tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós desejamos naquela frase da oração modelo. Eu quero isso, eu gostaria de ter aquilo, mas seja feita a tua vontade. E Deus vai nos conceder tudo aquilo que é necessário para uma vida honesta e inclusive muitas vezes até mais do que precisamos, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. Paulo insiste de que nada façamos por vanglória ou por partidarismo. Partidarismo é o quê? Defender apenas o que me interessa, apenas o que é bom para mim. Nós precisamos olhar ao redor e nós encontraremos 1001 oportunidades ou muito mais de exercer a humildade. A humildade que é a base daqueles que entrarão no reino dos céus. Né? E não apenas nos preocupar com aquilo que é nosso, é que Paulo diz, né? Mas senão o que é dos outros. O que é dos outros é dos outros, o que é nosso é nosso. E Deus nos deu a possibilidade como mordomos de cuidarmos dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. E por isso nós deveremos dar conta. Então tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, devemos atender às nossas necessidades sem deixar de olhar para as necessidades dos nossos irmãos, das pessoas que estão ao nosso redor. Como é que a gente entende isso de forma perfeita? O nosso exemplo é Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com você um texto aqui também de Filipenses, né? A partir do verso 5, veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito do nosso modelo maior. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não cobiçou. Né? Cumpriu o mandamento. Não cobiçarás. Então a Bíblia diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Está aqui. Este deve ser o objetivo da nossa vida, esvaziar o nosso eu, o nosso egoísmo, a vaidade, deixar de sonhar com aquilo que verdadeiramente não nos satisfará. O nosso relacionamento com Deus, esse sim, deve ser a busca da nossa vida e do nosso coração. E ao olharmos para as coisas que gostaríamos de ter, para aquilo que enobreceria, para aquilo que seria uma bênção para a nossa vida, que nós sempre nos lembremos, ao conquistarmos, usar tudo para a honra e glória de Deus. Você quer conseguir um carro para você ter o conforto, o lazer da sua família? Não há problema.
desde que você não use apenas para as suas necessidades, mas também dê carona para um irmão que não tem, use este carro para fazer algum ato de bondade, levar uma cesta básica para uma família carente. Entende? O conceito é usar o que Deus nos dá para honrar o nome dele e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E no processo, é claro, nós somos beneficiados. Nós usamos esse conforto, nós usamos esses recursos também para viver de uma maneira melhor. Desde que seja legítimo, não tem nada de errado. Mas não percamos de vista aquilo que realmente tem valor. Não são as coisas, são as pessoas. Sabe, no fim da vida, muitos que viveram buscando coisas acabam percebendo que não vão poder levar nada junto consigo, né, depois de sua morte. E muitos, felizmente, a tempo, veem que o que realmente vale é o amor, o afeto de uma família, de bons amigos, de companheiros na jornada rumo à Canaã celestial. Querido amigo, querido irmão, não esqueça, os mandamentos de Deus, eles foram feitos para o nosso bem. Tiago, no capítulo 2, o verso 12, ele fala que os mandamentos são a lei da liberdade. A liberdade para amar a Deus sobre todas as coisas e a liberdade para exercermos esse espírito de bondade, de amor que Deus coloca em nós. E assim, estender as nossas mãos, os nossos recursos para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. E assim fazendo, nós estaremos nos preparando para sermos cidadãos do céu. E não é isso que nós queremos? Nós queremos ir para o céu, nós queremos habitar a nova Jerusalém, nós queremos receber das mãos de Cristo a coroa da vida eterna, nós queremos rever a nossa família no céu, queremos viver com eles eternamente, queremos ver os nossos amigos no céu. E vai ser maravilhoso estarmos juntos lá. Para isso, Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos. Durante essa série, nós estudamos detidamente cada um deles. E a nossa oração nessa noite deve ser: Senhor, ajuda-me a colocar em prática cada um desses mandamentos, desses preceitos, dessas orientações, porque é para o meu bem. Então, não cobice nada que não seja seu. A única coisa que você deve sonhar de verdade é em estar no céu e receber o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para mim. Jesus Cristo deve ser sempre o nosso exemplo supremo. Sua vida foi de serviço. E aqui no texto que lemos diz que ele se esvaziou e ele se entregou sobre o altar do serviço e do sacrifício. Ao Jesus viver dessa maneira, ele nos deu o exemplo. Mostrou que a compaixão para com as pessoas deve ser parte da nossa vida como seus discípulos, como seus seguidores. O que deve mover a vida de cada cristão, a minha e a sua vida, é basear nos valores e não nas coisas. Então, coloque aquilo que tem valor em primeiro lugar: Deus, o seu amor a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as pessoas. Mas num segundo momento, ame as pessoas, ame sua família, de verdade, de todo o coração. E os 6 últimos mandamentos do Decálogo nos ajudam a colocar aquilo que tem valor em primeiro lugar, que é o nosso relacionamento amorável com o nosso próximo. Quanto mais nós nos aproximarmos da obediência fiel aos mandamentos de Deus, mais perto estaremos de imitar o caráter do nosso Cristo, do nosso Salvador, e ser como Ele é. E essa deve ser a nossa busca, mais semelhantes a Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso propósito, o propósito da nossa vida. A Bíblia fala de uma nova aliança. É isso que Deus espera de cada um de nós. Eu quero ler um texto aqui de Jeremias, no capítulo 31, onde há uma promessa de Deus para mim e para você. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Vamos ler aqui.
diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que promessa maravilhosa de Deus, né? Ele vai colocar na nossa mente, ele vai fazer nos lembrar dos conceitos maravilhosos do seu caráter, para que nós vivamos uma vida justa e honesta, uma vida de amor a Deus e uma vida de amor ao próximo. Ele diz que, de uma maneira clara, ele vai inscrever no nosso coração. Pense então na imagem de Deus escrevendo os 10 mandamentos no nosso coração. Que seja esta a nossa oração, o nosso pedido. Senhor, escreva e me lembre sempre, porque eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero viver como Jesus viveu, né? E no verso 34, ainda a palavra de Deus diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha distância do ideal, que é ser fiel a Ti, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nós sintamos a generosidade do perdão de Deus e possamos continuar nessa jornada de crescimento espiritual, que é o que Deus espera de nós, de aceitação dos seus planos para a nossa vida. E lembrando sempre que nós somos o povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus. E não é à toa que o verso 33 diz assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que nós sintamos o privilégio de pertencer à família de Deus, ao povo remanescente, que está se preparando para ser trasladado dessa terra imunda, pecaminosa, cheia de violência, de doenças, de problemas, de dificuldades, para viver ao lado de Jesus lá no céu, para viver livres para amar o nosso Deus, para obedecê-lo, para continuar essa vida pelos séculos dos séculos da eternidade. Que o Espírito Santo, ele coloque na nossa vida e no nosso coração os conceitos presentes nos 10 mandamentos. E para terminar, eu quero ler um texto de Ezequiel, que é outra promessa para mim e para você. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 25, outra promessa maravilhosa. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Sim, quando eu confesso o meu pecado, Deus perdoa. Acabamos de ler em Jeremias que ele esquece do nosso passado. Ele olha para o nosso futuro e ele espera que o nosso futuro seja maravilhoso. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Né? Já falamos sobre como o 10º mandamento, ele fala para nos afastarmos das coisas, do valor às coisas. E o verso 26 que é maravilhoso: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Que Deus esteja fazendo essa transformação na minha vida e na sua, tirando esse coração petrificado para nos dar um coração de carne, um coração humano, um coração purificado, sensível à voz do Espírito Santo, e que nós possamos ser mais semelhantes a Cristo Jesus, pela força que vem deste Espírito, esse Espírito que vai nos orientar, que vai chamar a nossa atenção quando estivermos fora do padrão de Deus e recolocar-nos novamente no ideal. Querido amigo, querido irmão que me ouve,
Queridos irmãos aqui de Mojimirim, não tem melhor maneira do que terminar essa série, os 10 mandamentos, do que orando e pedindo a Deus essa renovação, essa transformação, essa purificação. Incline a sua fronte, eu quero orar com você. Pai eterno, louvamos o teu nome mais uma vez, porque a tua palavra sempre tem orientação, inspiração para o nosso crescimento nessa jornada que começamos rumo a Canaã Celestial. Venha abençoar a mim e a cada um dos meus ouvintes, dos meus irmãos queridos que virtualmente participam deste culto, que ao termos ouvido e sendo tocados pelo teu Espírito, que essa mensagem cale fundo no nosso coração, que o nosso coração petrificado pelos pecados agora seja removido por um processo do cirurgião divino e implantado um coração de carne, maleável, sensível à voz, à instrução do teu Espírito Santo. Ó Senhor, abençoe a todos aqueles que participaram comigo deste culto. Nós temos pedidos, nós temos gratidão, nós nos entregamos completamente a Ti, nós nos rendemos a tudo aquilo que desejas para a nossa vida e, acima de tudo, nós queremos estar contigo muito em breve no céu. Portanto, ajuda-nos a nos mantermos nesse caminho, observando os teus mandamentos com a orientação segura do teu divino e santo Espírito. E que em breve nós possamos entrar pelos portais da Nova Jerusalém e receber das tuas mãos a coroa da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos que passamos aqui em comunhão com a tua palavra. Nós louvamos o teu nome, nós agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, foi um prazer, uma alegria termos estado juntos nessa série maravilhosa, né? Essa série a respeito dos 10 mandamentos. Que Deus te abençoe, a mim também, e vou deixar aqui a continuação deste hino que começamos a ouvir lá no começo da mensagem. Graça é aquilo que nós temos da parte de nosso Salvador Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe. Nos vemos por aí, com a graça de Deus, juntos. Amém? Na casa de Deus vamos morar. Sim, Ele está voltando e nós vamos com Ele. Cristo já pagou todos os nossos pecados. Andemos em novidade de vida, guardando e obedecendo os seus santos mandamentos. Que Deus te abençoe.